bem, hoje vamos falar sobre um tema muito polêmico: o sábado. Sabemos que a Bíblia tem muitos temas polêmicos, na qual indaga, na qual existem motivos de várias linhas de pensamentos diferentes. E o tema que será abordado hoje, o sábado, não é diferente, não foge desse contexto. Então, hoje eu vou abordar não somente o sábado, o que é o sábado, a sua importância à luz da Bíblia, mas também falar sobre o sábado e o adventismo. Não é impossível não falar do sábado e não citar o movimento da Adventista do sétimo dia. Eu quero aqui deixar claro que o que eu vier a falar sobre esse movimento não será nenhum ataque, não será nenhuma... Eu não quero ofender as pessoas deste movimento. A ideia será apenas no campo teológico, no campo das ideias, no campo opinativo. Então, antes de entrarmos na questão do sábado à luz da Bíblia, o que é o sábado diante da Bíblia, eu quero ler um trecho do artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz o seguinte: todos os seres humanos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então aqui eu estou usando a lei a favor de mim, porque se houver ataques, está a mostra aqui de que eu tenho essa liberdade, eu tenho essa liberdade de expressar a minha opinião, apesar de que o que eu vier a falar sobre a crença, a interpretação dos adventistas sobre o sábado será baseado na Bíblia. O que eu vier a falar aqui não será sobre o que eu penso, mas sim o que é a palavra de Deus, o que a Santa Escritura, como diz os puritanos, tem a dizer sobre esse tema. Então, sem mais delongas, eu vou partir este tema do sábado em duas partes. Eu vou dividir em duas partes. A primeira, o sábado à luz da Bíblia, e a segunda parte, o sábado e o adventismo, ou o sábado do adventismo. Bom, iniciando então essa primeira parte do sábado, vamos ter, ainda que não de forma direta, mas uma certa alusão do que era o sábado, do que Deus estava planejando, ou já havia planejado, sobre o sábado. Primeira, entre aspas, menção do sábado é em Gênesis capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Aqui precisamos ter um ponto importante. Temos que ter atenção aqui, porque existe alguns pensadores, alguns teólogos, alguns intérpretes que entendem que aqui é um ponto magno, um ponto crucial de uma determinação de que o sétimo dia é santo. Ou seja, sabemos que o sétimo dia é o sábado, e por conta disso trata-se de que o sábado, o sétimo dia, é santo e não há outro dia a não ser o sábado para santificar a Deus. Mas a gente tem que entender que aqui a palavra sábado não existe. Então é o primeiro ponto a ser observado. E segundo, que esse texto do versículo 3 do capítulo 2 de Gênesis está se referindo à obra perfeita de Deus. Deus acabara de criar todo o cosmos, todo o mundo, todo o globo, tudo o que vemos narrado em Gênesis 1 em 6 dias. E no sétimo, Deus descansou, santificou, mas no sentido de que a sua obra foi concluída.
a obra de Deus que ele fez, foi perfeita. Não tem nada a ver com a questão de ordenança, não tem nada a ver com o sábado. Sim, pelo fato de que a sua obra foi perfeita e então ele abençoou. É mais ou menos nesse sentido. E outro ponto também interessante, essa palavra que descansou no texto, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Estou usando a versão NVI, nova versão internacional. E descansou aqui não significa que Deus ficou cansado, tá? Descansou porque ele terminou o trabalho. Então a tradução aqui passa essa ideia uma interpretação literal. Não que Deus se cansou, mas que ele finalizou o seu trabalho. Se for buscar outras interpretações, será esse o sentido. Então aqui temos uma primeira alusão do que era o sábado, né? Do que seria o sábado, não necessariamente em questão de ordenança, mas sim do sétimo dia, já que o sábado é o sétimo dia da semana. Então o sábado aqui tem uma menção de forma indireta pelo sétimo dia, mas novamente não tem nada a ver com questão de observar o sábado e que Deus santificou o sábado, tem nada a ver, questão de criação somente. Dando prosseguimento, em Êxodo capítulo 31, versículo 13, diz o seguinte: diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Vou pegar a primeira parte somente, que novamente diz: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Aqui não é uma ordenança para toda a humanidade. Sabemos que nessa época, nesse tempo, já existiam outras civilizações. Então não faria sentido se o sábado fosse universal para todos os continentes, para todos os povos de todos os continentes. O Moisés, ao relatar o Êxodo, escrever o seguinte: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Não faria sentido. Então aqui a interpretação é clara. Quem tem um cérebro dentro do crânio, ao ler vai compreender que aqui o sábado não é universal, é local, para um povo só. Ou seja, o sábado ele é uma aliança com Israel, uma aliança com Deus para com Israel. Isaías 29, versículo 13, diz o seguinte: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que se me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Veja bem, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Antes, Isaías, ele nasceu por volta mais ou menos do ano 770 ao ano 760, mais ou menos essa faixa etária em que ele nasceu, antes de Cristo. Então a história de Israel já estava se estendendo por um longo tempo. Israel já havia se tornado uma grande nação. Porém, já havia de certa forma um cansaço da parte de Deus, pelo fato dos sacrifícios aparentemente, não estarem sendo o suficiente para o povo voltar-se totalmente a Deus. Alguns se arrependiam, mas voltavam para as mesmas práticas, se arrependiam novamente e voltavam para as suas más práticas novamente. Então o texto vai ser bem explícito a esses tipos de situações. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra
com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De certa forma que era uma alusão já para a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo e, um spoiler, o verdadeiro descanso. Já olhando para o Novo Testamento, vamos observar o que o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versos 27 e 28, diz: E então ele disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Aqui temos 2 pontos a ser observado. O versículo 27 tem uma ideia de que do verdadeiro sentido do sábado. Bom, o texto diz: o sábado foi feito por causa do homem. O sábado faz parte do decálogo, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos foi instituído para que o homem entendesse que não importasse o quanto ele tentasse observar essas 10 leis, no Antigo Testamento há 603 leis, mas Deus foi tão piedoso que apenas, eu quero que vocês, 103 é muito para vocês observarem, para vocês guardarem, para tentar se aproximar de mim. Eu vou deixar 10 para vocês, e vocês tentam aí, deem seu melhor para observar, para respeitar, para obedecer e então se aproximar e ter uma relação comigo. É o decálogo. O sábado se inclui no decálogo. Entretanto, ninguém foi salvo pelo decálogo, porque ninguém conseguiu na história até hoje, nem Abraão, nem Moisés, conseguiu observar o decálogo, nem Josué, nem Davi, nem os homens mais santos e sábios usados por Deus conseguiu guardar os 10 mandamentos. Então, a ideia dos 10 mandamentos era para que o homem entendesse que ele é miserável, de que ele não podia se aproximar de Deus por ele mesmo, por suas obras. Ele precisava de alguém que o fizesse, através dele, se aproximar de Deus. E então é que entra a figura de Jesus Cristo. Ele sim guardou os 10 mandamentos com perfeição. E então entra o versículo 28. Assim, pois, o Filho do Homem, Cristo, é Senhor até mesmo do sábado. O termo Senhor aqui pode ser interpretado como autoridade maior. Então, Cristo é maior que o sábado. A lei, tá? A lei do sábado. Cristo é maior que a lei do sábado. E ele é o próprio sábado. Ele é a realidade da sombra que era o sábado. O povo de Israel tentava guardar o sábado, tentava obedecer os 10 mandamentos, mas falhava. É por isso que havia sacrifícios. É por isso que havia arrependimentos constantes, porque não se podia ter essa capacidade de observar e ser tão perfeito, ainda que seja somente 10. Quando olhamos para Mateus, capítulo 11 e o versículo 28, vamos entender o conceito final do que é o sábado. Venham a mim, palavra de Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A palavra sábado do hebraico é Shabat, que significa descanso. No Antigo Testamento, a ideia da guarda do sábado era santificar para Deus,
para um dia totalmente devoto para Deus e descansar dos afazeres da semana que se foi. Já agora no Novo Testamento, com a figura de Cristo Jesus encarnada, o sábado ele se completa em Cristo Jesus. E por isso que ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, e eu vos lhe darei descanso. É simples de entender. Sábado, Shabat, Shabat, descanso. O sábado era uma sombra que se concretiza na realidade, que é Cristo. O sábado era a sombra de Jesus Cristo. E no sábado, no Antigo Testamento, era um dia para descansar. Agora, no Novo Testamento, com a encarnação de Cristo, o sábado agora é transformado na figura de Cristo e não agora precisa de um dia para descansar, mas agora você pode descansar todos os dias em Cristo Jesus, porque Ele é a realidade do sábado, Ele é o próprio descanso. Você não precisa esperar até chegar sábado para descansar, se deleitar na presença de Deus. Você pode descansar na segunda, na terça, na quarta, todos os dias da semana, porque Cristo veio, encarnou, morreu pelos seus pecados, ressuscitou e agora vivemos por intermédio dele e descansamos através dele. Então Cristo, ele é o verdadeiro descanso. Ele é o verdadeiro sábado, motivo do sábado. É bom entender que tudo do Antigo Testamento era sombra, principalmente em relação às leis e também os sacrifícios, eram sombras da realidade que ia ser concretizada em Cristo. Agora, quando vamos para Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, Paulo ele vai dar uma ordenança aos irmãos de Colossos. Que tipo de ordenanças? Leiamos. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Aqui Paulo ele está enfatizando rituais, cerimônias do povo judeu, do povo israelita, cerimônias judaicas. Aqui Paulo já está no contexto de Cristo encarnado, morto e ressuscitado, e que tudo do que fora dito, prescrito pelos pais no Antigo Testamento se realizou em Cristo. Então Paulo diz: não permitam que ninguém o julgue pelo o que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. E ele enfatiza o porquê que ninguém deveria julgar essas pessoas, porque havia judaizantes que se diziam cristãos, entrava na igreja de Colossos e fazia a cabeça dos crentes daquela localidade de que não podia deixar de guardar o sábado, era obrigatório guardar o sábado. Mas Paulo, enfatizando a ideia do sábado, tá? Mas Paulo ele diz: não deixe ninguém julgar por isso. Vocês não vão estar errados porque guardam o domingo, porque guardam a segunda e por aí vai. E Paulo vai enfatizar essa ideia. Versículo 17. Estas coisas o quê? Os rituais, as cerimônias judaicas, são sombras do que haveria de vir. Então todos os rituais, todos os sacrifícios, era apontando para um centro, para algo maior, para um Senhor, para uma autoridade. A realidade, continuando a leitura. Porém, a realidade de tudo isso que Paulo está dizendo, que citou no versículo 16, as cerimônias,
as bebidas, as festas, as celebrações de luas novas, que são festas tradicionais judaicas, e os sábados. Paulo diz, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então aqui temos basicamente finalizado do que é o sábado, que começa no Antigo Testamento como um momento de lembrança, para que o povo de Deus viesse a lembrar de Deus, de tudo o que fizera para com eles, e também para descansar de todas as lutas da semana, de todos os fardos carregados. E agora o Novo Testamento se concretiza em Cristo. Agora não necessariamente mais precisamos guardar o sábado, porque agora temos a figura real do sábado, que é Jesus Cristo. Agora podemos ter essa liberdade de descansar no sábado, descansar no domingo, descansar na segunda, descansar todos os dias. E isso passa a ideia de que, ainda que venhamos a estar com os maiores pesos sobre nossas costas, não precisamos mais esperar até o sábado. Podemos nos deleitar neste exato momento no ser de Cristo Jesus, jogar aos seus pés todas as nossas preocupações, tudo o que aflige, tudo o que tira a nossa paz, toda a ansiedade, e confiar nele, confiar nesse poder que excede todo o entendimento, e confiar na paz que vai habitar naquele que confiar no seu poder, naquele que confiar na sua grandiosidade. Paz essa que também excede todo o entendimento. Então o sábado nada mais é e nada mais é do que uma sombra da realidade que se concretizaria em Cristo Jesus. É óbvio que eu deixar de dizer que não precisa mais guardar um dia para o Senhor, eu estaria omitindo-me, eu estaria sendo omisso. A Bíblia, tanto no Antigo, tanto no Novo, dá respaldo, sim, para ter um dia a santificar, a devotar totalmente para Deus. Entretanto, não necessariamente é e tem que ser o sábado. Temos a liberdade de escolher qualquer dia para dizer, este será o dia do Senhor. Mas, tradicionalmente, temos por tradição, desde a vinda de Cristo, há 2000 anos atrás, o dia do Senhor sendo o domingo. E como posso ter certeza que o dia do Senhor hoje é o domingo? Apocalipse capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: no dia do Senhor, domingo, achei-me espírito. Atos capítulo 20, verso 7, no primeiro dia da semana. Se o sábado é o sétimo dia, é o último dia, já que a semana tem 7 dias, domingo então é o primeiro dia. Então Atos 27, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Havia um culto, estava havendo uma reunião. Então hoje, tradicionalmente, e mediante alguns textos no Novo Testamento, o dia do Senhor passou a ser o domingo. Mas obviamente, eu bato novamente na tecla, não é uma obrigação, não é uma obrigatoriedade final de que é o domingo, dia santo do Senhor. Não, mas sim que é bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo, ter um dia para devotar totalmente a Deus, mas que não necessariamente e exclusivamente tem que ser o sábado. Você tem essa liberdade em Cristo em escolher um dia para santificar a Deus e para ter comunhão com Ele. Então, resumindo, para finalizar essa primeira parte, o que é o sábado à luz da Bíblia? O sábado se cumpre em Cristo.
Cristo é a realidade do sábado. Cristo é Senhor do sábado. Ele é maior que sábado, maior que o sábado. Ele é a figura central de tudo o que se temos listado nas 10 leis e nas 613 leis. E também que é bíblico, como dito, o princípio de observar um dia para o Senhor permanece. Podemos ler isso em Atos, como foi lido no caso aqui, Atos capítulo 7, ou capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, tradicionalmente, após a ressurreição de Cristo, foi-se o domingo instituído como o dia do Senhor. Peço perdão pelos gatos brigando, já é um bom tempo já. Bom, para não fugir do assunto e para finalizarmos, vamos entrar agora então sobre o sábado do Adventismo, ou o sábado, como interpreta e pensa o movimento da Adventista. Novamente, quero deixar claro que eu não quero proferir, e não é minha intenção proferir palavras que vá ofender ninguém deste movimento. Como eu disse no começo, a ideia aqui, o que será dito aqui, é apenas no campo teológico, no campo das ideias, somente. Bom, os adventistas, eles têm como entendimento do sábado que é obrigatório guardar. Por isso que os adventistas, o movimento chama-se Adventista do Sétimo Dia. Também são conhecidos como os sabatistas, pelo fato de guardarem, serem famosos pela guarda do sábado. Então, os adventistas é conhecido pela guarda do sábado. Entretanto, o buraco é um pouco a fundo. Eles não só guardam sábado, mas também ordenam e dizem que para ser salvo, para ser adventista, precisa guardar o sábado. E, infelizmente, não é só este ponto. Existem outros pontos dentro deste movimento que o tornam estranho à luz da Bíblia e que fica até difícil de chamar de igreja, apesar de externamente aparentar ser, internamente, na prática não é. Teoricamente é, na prática não é. Bom, e eles dizem que todos devem guardar o sábado, mas será que isso é verdade? No começo eu li em Êxodo capítulo 31, o versículo 13. Eu vou ler alguns versículos após esse, o versículo 17. Deixa eu ver se eu acho aqui. Êxodo capítulo 31 e versículo 17 diz o seguinte: isso será um sinal perpétuo, ou seja, um sinal para sempre entre mim e os israelitas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Então aqui tem uma afirmação clara que o sábado foi e é uma aliança, continua sendo uma aliança até hoje entre Deus e os judeus, somente. Outro ponto é que eles tentam dizer que a guarda do sábado ainda está em vigor, e principalmente para os cristãos hoje. Porém, quando vamos para o Novo Testamento, não se tem uma ordenança. O Novo Testamento não ordena para que os gentios, para que nós venhamos a guardar o sábado. Quando abrimos a Bíblia em Atos capítulo 15, Atos 15, veja só o que diz. Atos 15, versículo 1.
Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Esses costumes é a lei, tá? Então eu posso interpretar aqui, mudando algumas palavras, como: se vocês não forem circuncidados conforme o costume, conforme a lei ensinada por Moisés, não poderão ser salvos. E no versículo 5 diz o seguinte também: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir, aqui é uma obrigação, para que eles obedeçam à lei de Moisés. Aí Pedro vai entrar em cena, né, nesse capítulo. Deixa eu achar aqui o versículo. O versículo. Vou ter que pegar minha Bíblia física aqui, porque eu não estou achando aqui no computador. Mas. O versículo 10 diz o seguinte: agora, pois, Pedro falando: por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, menção a Abraão, menção a Moisés, aos homens que viveram, aos profetas que viveram no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Daniel, entre outros, não puderam suportar, e nem nós. Versículo 11: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Aqui Pedro, então, ele finaliza essa ideia com um checkmate, porque os fariseus estavam querendo inculcar a alguns discípulos, a alguns crentes, de que era necessário que, para que seja salvo diante de Deus, para que Deus os aceite, é necessário ser circuncidado e principalmente obedecer à lei estabelecida por Moisés, ou seja, o decálogo, além também tem aquelas 613 leis, mas o texto aqui dá ênfase no decálogo. Mas Pedro, ele diz que a salvação não é pela observância delas, mas sim pela graça do Senhor Jesus. E que esses pais, os profetas, não foram salvos pela observância, mas foram salvos pela fé em Deus. E Pedro, antes de dizer isso, no versículo 11, ele diz que essa lei é como um fardo pesado, como um jugo pesado que nem os próprios pais puderam suportar. E não é à toa que a Bíblia diz em Hebreu que esses homens não foram salvos pela observância, porque nenhum conseguiu observar com competência, com perfeição o decálogo. Somente um, que foi Cristo Jesus, observou. Então, o sábado não tem ordenança para ser observado no Novo Testamento. E que também os adventistas afirmam que, ainda batendo nessa tecla, que o sábado ele é o selo de Deus. Ou seja, para você ser salvo, precisa guardar o sábado. É por isso que os cultos, a maioria dos cultos deles é sábado. Se você for em um movimento adventista, for para uma reunião adventista em um sábado, sempre pela manhã, é sempre pela manhã, e um culto à noite, você vai ver a grande diferença. Se essa denominação tiver 50 membros, no sábado vai vir 48, 49 batendo 50. No domingo, dentre 50, vão somente 15. Isso para você ver a importância e um tipo de lavagem que eles fazem para seus adeptos, crendo,
colocando para que eles creem que o sábado está em vigor ainda nos dias de hoje e que serve para os cristãos ainda hoje, ou que servem para os cristãos hoje. Mas se olharmos Efésios capítulo 2, esse é um trecho muito conhecido. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte, versão Almeida Corrigida Fiel: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é a graça? Favor imerecido. E que favor imerecido foi esse? A morte de Cristo na cruz. Não merecíamos, não tínhamos esse direito de que ele viesse a morrer por nós, mas por amor de nós, por misericórdia a nós, Cristo padeceu na cruz, não levando em vergonha a humilhação que era morrer daquela forma. Ele morreu por mim, por você, pelos nossos pecados. E através desta morte, através da remissão de pecados que temos através dele, através da sua morte e ressurreição, somos salvos pela graça, por esse favor que não tínhamos direito de ter, e que somos salvos crendo nesse favor. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a salvação é pela fé, não por obras, porque aí qual sentido, como diz o puritano Thomas Watson, não faria sentido Cristo morrer na cruz se a salvação fosse pelas obras? Não faria sentido. Então, quando um movimento diz que a salvação é por obra, pelo que você faz, ainda que seja a guarda do sábado, ainda que inventem e vivam dizendo, vão tentar inculcar na sua cabeça que é bíblico, mas se isso fere a sola fide, a sola gratia, ou somente a graça, que é um dos 5 pilares da reforma, a salvação somente pela graça, a salvação pela fé, não dá para considerar a igreja. E principalmente fere a estrutura, a divinidade, a veracidade da Santa Escritura, contradiz com a Santa Palavra, porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé, mas esses adeptos dizem que a salvação é necessária através de uma ordenança, através de uma observância. Entra em atrito com a Bíblia. Aí fica a questão, em quem você vai acreditar? Em que você acredita? Eu prefiro acreditar na inerrância da Palavra de Deus e não no que os homens falam, no que foi estabelecido. O Adventismo, ele tem um livro muito conhecido por uma escritora que eles até nomeiam como tendo o espírito de profecia. O nome dela é Ellen G. White, Ellen Gold White. E esse livro, por nome O Grande Conflito, é considerado como uma Bíblia para eles. E vou ir além, tá? Isso é verdade. Eles tratam esse livro, outros escritos desta mulher, como no mesmo nível de pé de igualdade da Santa Palavra, da Escritura. Ou seja, a Bíblia está aqui e os livros, os escritos de Ellen White está no mesmo grau de inspiração, no mesmo grau de importância, às vezes até um pouco maior. Mas esse não é o assunto. Já chegando no final, Ellen White, neste livro, já na página 265, ela diz: os inimigos da lei de Deus adquirem nova compreensão sobre a verdade e o dever, tarde demais. Reconhecem que o sábado é o selo de Deus vivo, do Deus vivo. Ou seja, para ela, o selo de salvação, o selo daqueles que fazem parte da família de Deus, que são o rebanho de Deus, é a observância do sábado. Você não pode ser salvo, em hipótese alguma, mediante o que ela diz, e mediante o que alguns adventistas creem, para não dizer a maioria, que para você ser salvo precisa observar o sábado. Ou seja, você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Obra.
Mas o que a palavra de Deus diz? Efésios capítulo 1, versículo 13. Tira por terra basicamente o que ela diz. E novamente contradiz, entra em atrito a Bíblia e o que ela fala. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O selo da salvação é o evangelho, porque através do evangelho você crê. Crê em quem? Em Cristo Jesus. Porque o evangelho é boas novas, boas notícias. E quais são essas boas notícias? Que Cristo Jesus veio a este mundo, ele sendo o próprio Deus, se esvaziou da sua glória, se encarnou em ossos, em carne, em pele humana, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e um dia voltará para buscar aqueles que foram santos, remidos, lavados e que foram perdoados, que se arrependeram de seus pecados e que creram nele, ou seja, tiveram fé, aceitaram o selo da salvação, aceitaram a mensagem fiel do Evangelho. Então, finalizando, o sábado, ele se cumpre em Cristo. Cristo é a realidade do sábado. Não há problema algum em você escolher um dia para guardar para o Senhor. Pode ser o sábado, com certeza. Pode ser o domingo, com certeza. Pode ser qualquer dia da semana, contanto que seja para a devoção totalmente de Deus. E que, independente do que os adeptos do movimento adventista pensem, eu quero que este vídeo possa ter esclarecido e venha esclarecer o seu entendimento sobre este assunto que é o sábado e que faça você refletir, caso você seja e faça parte deste movimento, sobre esse conceito de que para ser salvo precisa guardar o sábado. Como que fica então a salvação pela fé e a suficiência de Cristo? Porque é meio estranho, né? Você precisa guardar, ou seja, observar o sábado para ser salvo. E aonde entra Cristo nesta história? Bom, eu espero que tenha dado para entender. Espero que este vídeo tenha sido edificante. Espero que, e no caso, me perdoem se o vídeo ficou muito longo. E que Deus possa abençoar a sua vida, que você continue sendo esta pessoa forte. Eu não sei com quem estou falando, não sei quem vai me assistir, mas Deus conhece você, Deus conhece os seus caminhos, e que a minha oração é que Deus continue abençoando você, que Deus continue lhe guiando no bom caminho, livrando de todo mal. É isso, espero que tenham gostado. E volto em breve com mais algum tema polêmico da Santa Escritura ou algum tema relevante, reflexivo da história e do que a filosofia pode nos trazer. Se gostou, se inscreve no canal. Se possível, se você tem algum pensamento contra, pode comentar aí embaixo. Quiser também dar um joinha, curtir, se caso gostou, dá um like, caso não, pode dar um dislike, eu não me importo muito com isso. Gravo apenas por diversão e também para quem quer ouvir, ajudar por algum assunto que eu vier a falar. E é isso. Deus abençoe e até uma próxima.